Vamos iniciar mais uma quinta essencial em que compartilhamos talentos e saberes por um mundo para todos e todas. O tema de hoje é Pescando o Futuro, pescadores artesanais e a sua luta pela Baía da Guanabara. Nosso convidado, Jean Júnior, do projeto Águas da Guanabara. Ele é pescador artesanal, professor bacharel em Geografia, integrante da Frente Socioambiental de São Gonçalo e integrante da Pastoral de Ecologia Integral Leste 1. Não deixe de, ao ouvir essa apresentação, de fazer seus registros, perguntas no chat, que a gente estará online respondendo para vocês, ok? Então vamos lá, com vocês, Jean Júnior. Salve, salve, prazer imenso estar participando aí da Quinta Essencial, gratidão pelo convite. Vou falar um pouco sobre o projeto Águas da Guanabara, que é um projeto socioambiental que atua junto com os pescadores do Recôncavo da Baía de Guanabara. E temos um vídeo que o senhor pode estar passando, para a gente entender um pouco a dinâmica do nosso trabalho. Ok. O projeto Águas da Guanabara, Vivências para a Cidadania e Desenvolvimento Sustentável, iniciativa financiada pela Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, realiza o diagnóstico qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos que ameaçam a vida marinha na Baía de Guanabara. O acúmulo desses resíduos compromete os ecossistemas costeiros e estuarinos, afetando diretamente a biodiversidade, a navegabilidade e a atividade pesqueira. As ações concentram-se no recôncavo da Baía de Guanabara, abrangendo os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Magé, e contam com a participação ativa de pescadores artesanais das colônias de pescadores Z8 e Z9. O trabalho consiste na remoção de resíduos acumulados em rios, praias, manguezais, costões rochosos e ilhas, muitos deles descartados ao longo de décadas. Entre os materiais recolhidos estão plásticos, tecidos, isopor, vidros, espumas, pneus e até eletrodomésticos. A conservação desses ambientes é essencial para a manutenção da biodiversidade, pois inúmeras espécies dependem da integridade desses ecossistemas para sobreviver. Além dos benefícios ambientais, a recuperação dessas áreas fortalece a economia local, especialmente a pesca artesanal, preserva o patrimônio cultural das comunidades tradicionais e contribui para um futuro mais sustentável para as próximas gerações. O protagonismo e o engajamento dos pescadores artesanais são pilares fundamentais do projeto. Sua atuação fortalece a identidade das comunidades locais, promove a valorização dos conhecimentos tradicionais e representa um avanço concreto na construção de uma Baía de Guanabara mais saudável, resiliente e socialmente. Jean, voltando, uma frase do nosso grande Dorival Caymmi. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Mas eu tenho uma preocupação. Quando a gente quebra o mar, quebra o litoral, é bonito? É bonito, Jean? Sim, é bonito, mas depende da sua relação com o ambiente. Uma relação conservada, você buscar ter essa relação com o ambiente, você vai manter sempre essa relação de um ambiente conservado e bonito. Então, hoje a especulação vem cada vez mais dificultando essa relação do homem, o meio, e essa percepção de identidade com o ecossistema marinho e costeiro. Então, tem uma apresentação, vou apresentar um pouco do projeto Águas da Guanabara, que mostra esse fortalecimento da pesca artesanal e a relação com esse ambiente costeiro e estuarino lá do Recôncavo da Baía de Guanabara. Ok, vamos ver. Então, participo do projeto Águas da Guanabara desde 2022. Então, é um projeto socioambiental que atua no Recôncavo da Baía de Guanabara. Ele é financiado pela Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro. Então, o projeto ele atua em 3 municípios, Magé, Itaboraí e São Gonçalo. E a Federação dos Pescadores ele tem o intuito de fortalecer a pesca artesanal
um recôncavo da Baía de Guanabara, em torno, né, da Baía de Guanabara. E também desenvolver a sustentabilidade nessas comunidades pesqueiras. Então, a Federação dos Pescadores ele atua junto às colônias de pescadores. A Z8, que ela situa no município de Niterói, mas também abarca São Gonçalo e Itaboraí. E a Z9, que também é situada em Magé e também abarca o município de Caxias-do-Guapimirim. Então, é um trabalho que atua junto com os pescadores, que cada vez mais sofrem com os impactos do resíduo sólido que chega nesses ambientes. Então, o projeto ele tem a mesma metodologia de um projeto que ocorreu em 2009 e 2010, chamado Bahia Limpa, que foi desenvolvido pela doutora em Geografia Cátia Antônia, o doutor em História Social, que foi o Alberto Toledo, e a Jamile Ferreira. Então, esse projeto ele atuou e, quando no início de 22, o projeto ele aproveitou essa metodologia e para desenvolver esse projeto junto a essas comunidades. Então, o projeto ele atua em Magé em 3 pontos, né, que é o Remanso, Olaria e Piedade. Ele atua lá com 50 embarcações. Itaboraí é situado na região de Itambi, que é uma região dentro da APA de Guapimirim. Atua com 9 embarcações. E São Gonçalo, que atua no entreposto pesqueiro, no município do bairro do Gradim, que é um dos principais entrepostos pesqueiros do estado do Rio de Janeiro. Então, ele está entre os principais pontos onde chega todo o pescado, que é distribuído na região metropolitana. Então, cada embarcação ela é composta por 2 tripulantes. Cada tripulante ele tem essa relação familiar. Então, grande parte dos pescadores que atuam conosco são cônjuges que atuam junto com a sua cônjuge, né, que hoje em dia cada vez mais a gente fala que a pesca artesanal ela vem sendo escassa na Baía de Guanabara. Então, cada vez mais a família vem ocupando esses espaços para que a renda familiar aumente, né? Então, cada vez mais a mulher também, os seus filhos, e cada vez mais vem ocupando essa profissão, né, que é a pesca artesanal. Então, os pescadores são remunerados, eles recebem um valor. Quando a gente vai lá, tem muito material. E quando a gente vai ver a data desses materiais, são datas de décadas. Já chegamos a encontrar uma garrafa de barro que foi datada do século, foi 16 ou 17. Então, você vê o período que esse material fica no ambiente. Então, esses acúmulos desses componentes de ecossistema costeiro estuarino afetam diretamente a biodiversidade, a navegabilidade e a atividade pesqueira. E cada vez mais o pescador ele tem essa dificuldade de coletar o pescado próximo às suas comunidades. Então, eles têm que descolocar, às vezes, um certo tempo até chegar a um ponto bom de pesca. Então, eles gastam aí na faixa de 2 horas nessas atividades. Então, pescadores, às vezes, eles saem da sua residência 4 horas, 2 horas da tarde, e só voltam no outro dia, 6 horas da manhã. Então, isso aí é muito desgastante para o pescador. E esse projeto, ele acaba sendo uma fonte de renda e acaba complementando a renda familiar. Então, cada vez mais o pescador ele vem se interessando em participar. E isso é bom porque o pescador ele vai vendo os impactos desse lixo. Quando o pescador ele pesca, lança sua rede na água, ele está pegando muito mais o lixo, o resíduo sólido, do que o próprio pescado. Então, ele vê os impactos desse acúmulo de resíduo sólido no ambiente onde ele tira o seu sustento. E segundo dados da Federação, né, das empresas de coleta de resíduos sólidos urbanos, ela liberou um dado há 3 anos atrás que 90 toneladas de resíduos sólidos chegam na Baía de Guanabara. Então, atuando nesse projeto, a cada turma, que eles atuam 3 vezes na semana. Então, eles são remunerados, trabalham 3 vezes na semana, 4 horas em cada atividade. Então, eles recolhem aí nesses ambientes costeiros e estuarinos cerca de 2,5 toneladas por atividade. Então, você vê que 90 toneladas chegando nesses ambientes diário, você vê que isso não está tirando praticamente nada. Mas a gente, cada vez mais, a gente vê pontos, né, positivos, que hoje em dia o pescador cada vez mais está conseguindo tirar seu sustento do mar.
Já estamos desde 2022, então alguns impactos estamos tendo positivos na Baía de Guanabara. Já temos visitação, né, de algumas cetáceos, né, como a baleia. Estamos vendo agora na Baía de Guanabara coisas que a gente via somente no período colonial, que na época a gente tinha caça das baleias. Então, eu atuo hoje como coordenador de campo no município de São Gonçalo e Itambi. Então, eu vou falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz lá nessa região. Itambi, a gente atua principalmente num entreposto chamado como Pavilhão, que na época foi um ponto de filetagem de algumas espécies exóticas que existiam naquela região e estava tendo um impacto na biodiversidade local. Então, ali existe uma filetagem do bagre africano e da tilápia. Hoje o local está inativo, mas ali é um ponto de encontro junto aos pescadores dessa região. Então, como eu falei, são 9 embarcações, então são 18 pescadores, e atuamos no rio Carceribu, que é um rio que tem a sua montante, né, nas serras de Tanguá, no município de Tanguá e no município de Rio Bonito. E também tem alguns afluentes, que também tem a sua montante em São Gonçalo. Então, é uma região que cada vez mais necessita dessa manutenção. É uma área de proteção ambiental, que é uma proteção ambiental que é administrada pelo ICMBio, e eles atuam nessa região coletando todo tipo de resíduo sólido, que acaba acumulando no ecossistema manguezal e no leito das margens dos rios. Então, aqui é um trabalho que a gente faz na coleta, né? Então, aqui tem o grupo, né, de Itambi. Então, esse grupo já é um grupo já fixo, né? Porque ali tem uma resistência ainda, que não só pescadores, também são caranguejeiros, cirizeiros, e nosso trabalho é coletar todo tipo de resíduo sólido que chega nesses ambientes. À sua direita, temos uma família, né? Que a gente fala que é mãe e filho coletando. Então, a gente fala essa relação da família nesses ambientes. Aqui é uma área que está sendo recuperada. Essa região no passado, ela foi muito devastada para que a sua madeira, né, a sua matéria, ela era utilizada para combustível para as olarias da região. E hoje está tendo uma recuperação, que é a chamada de samambaias, ela acabou tomando conta desses espaços. E hoje tem um trabalho, um projeto de retirada dessa vegetação para replantio do mangue. Então, quando eles fazem esse trabalho de corte, né, dessa samambaia, o resíduo sólido começa a aflorar, a aparecer. Então, eles vão nesses pontos lá e fazem essa manutenção. Temos no meio aí um pescador coletando diversos tipos de resíduo sólido que acaba acumulando nas chamadas gigogas, né? E acaba que isso dificulta, isso vai diretamente para a Baía de Guanabara. E aqui à esquerda tem um pescador recolhendo uma borracha, então ele fala que isso aí vai acumulando nesses ambientes e vai dificultando o desenvolvimento. Então a gente vê que esse material ele acaba acumulando e fica difícil desenvolver o ambiente, né? Que a gente fala que a vegetação, a natureza, ela consegue se regenerar, só falta a gente fazer a nossa parte, né? Deixar ela automaticamente fazer essa regeneração. Então nós encontramos todo tipo de material, garrafa, plástico, e aí, dependendo do local, nosso trabalho, deixa eu voltar aqui, então nós temos dois frentes de trabalho, que é na montante do rio Carceribu e na jusante. Então, na jusante, a gente vai até a desembocadura do rio, e subindo um rio paralelo, que é o chamado rio Guaxindiba, que é um rio praticamente totalmente, ele é um rio urbano, e que acaba trazendo muito material, que a pessoa acaba jogando, porque ninguém vê mais como rio, né? Vê como um valão. Então, a
acaba que a sociedade perdeu um pouco dessa característica com o ambiente. Então, esse rio ele passa por alguns bairros muito densamente povoado. Então, ele corta praticamente um bairro que tem a maior loteamento da América Latina, que é o Jardim Catarina, é o bairro Jardim Catarina, que é o maior loteamento populacional da América Latina. Então, esse rio, cada vez mais, essa região, em grandes precipitações, acaba alagando todo esse bairro. E a população, às vezes, não vê esse rio como um local natural, vê como um local de descarte de todo tipo de resíduo, acaba chegando nesses ambientes. Então, você vê que nós encontramos lá desde sofá até geladeira. Então, falta, às vezes, um pouco desse olhar caridoso. Então, o pescador ele acaba coletando todo esse tipo de material. Então, por ser um rio muito poluído, o Guaxindiba, o ICMBio ele criou uma barragem para que a água que vem desse rio não ultrapasse para o rio Caceribu, que tem uma qualidade melhor. Então, aqui ao meio, a gente vê uma maré alta, as embarcações sendo atravessadas, né? Ultrapassadas dessa barreira para que eles possam coletar nesse rio Guaxindiba, que é um rio que cada vez mais ele resiste, porque quando eles vão lá, eles trazem muito material acumulado. E você vê ao meio, no centro, a data de validade desse material. Você vê que a validade é 99. Então, a gente conta todo tipo de material nesse local. Já na região de São Gonçalo, nós coletamos em 3 pontos, né? Em 3 pontos de 3 municípios. Então, nós coletamos aqui em alguns pontos que faz parte do território de Niterói, do Rio de Janeiro e São Gonçalo. Então, nós atuamos nos extremos, desde a divisa com Niterói até o extremo de São Gonçalo, que é a região de Itaoca, que é o ponto 19. Então, nós temos 23 pontos de coleta. Então, a gente fala que a São Gonçalo, né, que é o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, ele é densamente povoado. Então, todos os rios são rios urbanos. E são rios que cada vez mais trazem esse resíduo sólido para a Baía de Guanabara. Então, esse material acaba acumulando em grande quantidade. Aqui tem à sua esquerda, temos aí um pescador, né, juntando esse material. E ano passado, no início do ano, o projeto Limpa Rio do Estado do Rio de Janeiro promoveu, né, em algumas desembocaduras de rios, mas para diminuir os impactos das enchentes em época de precipitação, altas precipitações, né, na época de verão. Então, ele dragou algumas embocaduras de rios. Então, alguns locais nós tivemos acesso, principalmente alguns principais rios de São Gonçalo. Então, atuamos principalmente aqui no Rio das Pedras, Rio Marimbondo, Rio Emboaçu e aqui próximo à Praia do Barreto, que é o Rio Bomba. É um rio que divide, né, faz a divisa entre São Gonçalo e Niterói. Então, aí nós coletamos. Só nessa região de São Gonçalo, nós coletamos uma faixa de 1,5 toneladas a 2 por dia desse material. E é um material que acaba que ele vem aflorando, porque quando eles fizeram esse tipo de trabalho, eles só dragaram o rio, mas não tiraram esse sedimento para fazer um trabalho de limpeza, né? Então ele só acumulou. Então quando vem a oscilação de maré, acaba aflorando todo esse material. Então é um trabalho que a gente faz constante. A cada dia de atividade, a gente coleta aqui nessa região na faixa de 500 quilos, somente nesse local. E são todo tipo de material, né? Porque a gente fala que quando vem essas precipitações, é que a pessoa acaba jogando diversos tipos de material nesse ambiente. Então nós coletamos aí tecido, plástico, espuma,
colchões, muito colchões, então dificulta o desenvolvimento, né, do ecossistema lá no local. E você vê que a natureza ela se regenera automaticamente, mas depende de como a gente vai deixar esse ambiente. Então nós tiramos todo tipo de material. Então a gente vê que a flora e fauna, ela depende desse material, porque quanto mais acumulado esse material no ambiente, dificulta o enraizamento, o caranguejo fazer a sua toca, porque o plástico, ele acaba tapando, né? Porque o caranguejo, a sua defesa é a toca. Então, se um plástico acaba ocupando aquele espaço, como ele vai fazer a toca, ele vai se defender. Então, nosso trabalho é fazer essa manutenção para que a natureza possa se regenerar automaticamente. Então, a gente trabalha basicamente nessa relação com o homem e o meio, que hoje a gente fala que perdeu, né, essa relação. A tecnologia cada vez mais dificulta a relação hoje da nova geração com esses ambientes. Então, manter conservado esses ambientes traz essa relação da população com o local. A gente fala que no passado, né, quem aproveitou esses ambientes tem essa relação ainda. Hoje em dia, vem dificultando a nova geração ter esse contato, né? Ter essa relação de cuidado com a casa comum. Como a gente fala muito, né? Que o Papa Francisco ele trouxe essa proposta, né, na Laudato Si, de mostrar que as nossas atitudes acabam dificultando esse contato mais caridoso com a casa comum. E isso ajuda aqueles que estão fazendo esse tipo de trabalho, quando eles pegam o material, né, na sua rede, ele vê que tem muito material, muito resíduo sólido, que acaba agarrando na sua rede, ao invés de ele retornar para o ambiente, a gente pede para ele guardar, ter essa consciência. E também levar isso para as suas comunidades, porque a gente fala que o desenvolvimento sustentável vai vir com as atitudes, com as novas ações das comunidades, das famílias. Então, eles coletando esse material, mantendo conservado, eles vão ter essa relação novamente com o ambiente, para que eles possam estar aproveitando esse ambiente. Ao meio, aqui tem uma ilha, que é uma ilha que nós estamos conservando e está tendo essa visibilidade novamente. As pessoas estão resgatando a sua relação novamente com o ambiente. Estão levando sua família, estão levando para passar o dia. E a gente fala que tem pontos que a gente, quando comenta sobre essa região, a pessoa vem traz aquela história do local. Então, como eu mostrei, né, lá no último slide, a Praia do Barreto, que era uma região muito balneável, na década de 70, 80, era muito frequentada. Aqui abaixo tem uma foto, que são dos meus pais, nessa região. Então você vê que era uma região muito aproveitada, né, para recreação, balneabilidade, e hoje ninguém tem mais essa visão. Quando a pessoa passa pela rodovia BR-101, quando olha, é um olhar de desprezo. Então, o nosso trabalho também é esse, é o intuito de trazer um pouco desse olhar de conservação. Então, a gente sempre desenvolve essa visão, né? Porque a gente fala que a comunidade hoje acaba sendo muito individualista. Hoje a pesca artesanal cada vez mais vem sofrendo com esses impactos, não só do lixo, mas também da especulação imobiliária da região, a expansão da indústria do setor naval. Então, cada vez mais a gente vem perdendo essas comunidades, esses conhecimentos, as tradições. Então, manter esse fortalecimento dessas comunidades é primordial para manter o equilíbrio, né, desse ambiente. Porque a gente fala que hoje em dia, se a gente não tivesse os índios, né, nas florestas, não teríamos floresta. Mesma coisa hoje, esses ambientes do ecossistema manguezal e das praias e da pesca artesanal, né? Então, temos que ter essa relação novamente.
Então, nosso trabalho é um trabalho que a gente fala que é qualitativo, mas também é quantitativo. Então, tem esse trabalho. Quando eu comecei a atuar no projeto como coordenador, então a gente vimos o, a quantidade, né? Que eu fui tendo esses dados e fui criando esse banco de dados. Então, iniciei ano passado, né, como coordenador. Então, hoje, temos somente em São Gonçalo esses dados. Temos 200, São Gonçalo e Tambi, né? Eu estou coordenando essas duas regiões. Então, desde o ano passado, iniciando em março, até o grupo agora, 12, né? Estamos em atividade ainda. Coletamos 239 mil quilos. Vamos botar aí que 240, aproximadamente, 240 mil quilos de resíduo sólido. Então, cada região tem um tipo de resíduo sólido. Quando a gente fala que a desembocadura dos rios, vem muito material ainda contaminado, lamoso, com bastante resíduo, né? Então, acaba pesando um pouco. E já nas ilhas e praias, já vem um material mais leve, que é um material que é muito flutuante. E todo esse material, ele acaba que não tem nenhum valor agregado, porque quando algumas pessoas vão obter esse material para venda, acaba que não tem mais nenhum valor, porque o material já se encontra sujo, contaminado, e nenhuma empresa de, de resíduo, né, de reciclável, aceita esse material. Então, acaba que esse material vai diretamente para o aterro sanitário. Então, nós temos uma parceria com as prefeituras, e a prefeitura é que destina o nosso material. Então, as duas prefeituras de São Gonçalo e Tambi, ele destina esse material para o aterro sanitário, aterro controlado. Então, apropriadas as informações, a gente fala que todo o material, né, todo o dados coletados, a gente cria um banco de dados e busca também destinar aos órgãos públicos para que eles possam estar buscando formas de estar promovendo políticas públicas para que possa estar desenvolvendo um trabalho de conservação, melhoria do local. E as comunidades, cada vez mais, ela precisa fortalecer, porque o trabalho não é somente retirar esse resíduo sólido, é um trabalho que nós buscamos não só retirar esse material, mas também fortalecer. A gente fala que, como vem mapeando, são 9 comunidades pesqueiras no município do Rio de São Gonçalo. E cada comunidade tem sua singularidade, cada comunidade tem sua metodologia de trabalho. Então, buscar essa relação entre eles acaba fortalecendo, e a troca de saberes, que cada região ela tem a sua atividade pesqueira, que eles desenvolvem. Eu falo que São Gonçalo, eu pesquisando, né, em toda litoral da Baía de Guanabara, eu verifiquei que São Gonçalo acho que é o único, não sei se é só São Gonçalo e do Governador, é o único local que faz o processamento do siri. Então, praticamente toda a carne de siri que às vezes chega na região metropolitana do Rio de Janeiro, vem dessa região, que é uma região muito ainda vulnerável, não tem infraestrutura, não tem nenhuma qualidade, não tem nenhum incentivo, né, para essas comunidades. Então, a gente fala que é um projeto que acaba fortalecendo essas comunidades para que eles possam ter visibilidade, porque o projeto ele vem divulgando todo o trabalho de coleta, mas também do fortalecimento, mostrando em cada comunidade que eles têm que ter essa visibilidade, para que eles mostrar que a pesca artesanal ainda tem essa importância no município. Hoje em dia, quase ninguém sabe que o município tem um entreposto pesqueiro que sai pescado aqui para toda a região metropolitana. Então, um trabalho que vem cada vez mais fortalecendo essas comunidades, para que eles possam estar tendo essa relação com as outras comunidades e vendo, fazendo essa troca de saberes.
que cada vez mais vem se perdendo, e desenvolver, quem sabe, futuramente, um trabalho de turismo de base comunitária, que hoje São Gonçalo tem um leque de oportunidades, de áreas que possa ser explorada esse tipo aí para esses fins, dessas atividades. Então, a conservação desses ambientes é essencial para a manutenção da biodiversidade. A gente fala que tudo começa no manguezal. Então, hoje a biodiversidade, né, marinha, ela inicia nesses ambientes. Então, tem que manter conservado para que possa perpetuar, né, as novas gerações aí das espécies. E hoje é triste você ver um noticiário de nascimento de um boto, um filhote de boto, que não precisaria ser uma notícia extraordinária, né? Tinha que ser uma coisa mais natural. Então, cada vez mais temos que manter conservado esses ambientes para que possa perpetuar, né, essa biodiversidade que é natural da nossa Baía de Guanabara. Então, o que a gente fala que diversas espécies, né, dependem da integridade desses ecossistemas para sobreviver. Além dos benefícios ambientais, a recuperação dessas áreas fortalece a economia local, especialmente a pesca artesanal, preserva o patrimônio cultural das comunidades tradicionais e contribui para um futuro mais sustentável para as próximas gerações. É difícil você passar isso para a nova geração, você levar no ambiente e falar do seu passado, e olhar aquilo ali e não criar uma relação com o meio. Então, a gente vem buscando desenvolver isso para que as pessoas busquem trazer essas novas gerações para conhecer o local e tentar criar um pouco dessa relação com a natureza. Então, o protagonismo e o engajamento dos pescadores artesanais são pilares fundamentais do projeto. Sua atuação fortalece a identidade das comunidades locais, promove a valorização do conhecimento tradicional e representa o avanço concreto na construção de uma Baía Guanabara mais saudável, resiliente e socialmente sustentável. Então, os pescadores artesanais, a gente fala que somente em São Gonçalo tem na faixa de 2.200 pescadores. Então, é primordial para a manutenção, que hoje em dia é difícil um profissional incentivar a nova geração a exercer a profissão. E cada vez mais, né, é sofrida. Pescadores aí que às vezes gastam 2, 3 horas somente para chegar ao ponto de pescado, né, para coletar seu peixe, e cada vez mais ele vem buscando incentivar a nova geração, pois ele está conseguindo tirar o seu próprio sustento próximo e não desgastar tanto. Então, o projeto ele acaba que ele complementa a, a economia familiar. Então, isso diminui um pouco desse desgaste, porque hoje eles buscando, né, coletar, capturar, né, pescar o pescado, e cada vez mais ela se encontra escasso. Hoje a Baía de Guanabara, cada vez mais ela se encontra estrangulada para o pescador, porque muitas áreas são áreas privadas, que o pescador não pode chegar, tem uma distância mínima que eles possam estar próximos, né, a alguns pontos, e cada vez mais as embarcações offshore, ela acaba atracando, né, criando pontos de atracação na Baía de Guanabara, e o pescador não tem a ciência, né, dos pontos de atracação. Então, alguns pontos bons para pesca acaba que vira pontos de atracação de embarcação. Então, isso cada vez mais vem estrangulando. O problema pode ser até maior futuramente com algumas perfurações, né, de plataformas de petróleo, né, porque cada vez mais você perfura um poço, cada vez mais embarcações vai necessitar desse deslocamento, né? Então acaba que eles acabam atracando a Baía de Guanabara e dificultando a pesca artesanal. Então o pescador ele traz essa dificuldade.
da circulação de grandes embarcações, que dificulta a pesca artesanal, porque a pesca é uma pesca de caceia, que eles falam caceia. Eles lançam sua rede no mar e deixam a rede à deriva. Dependendo da variação da maré, eles vão lá deixando a rede à deriva, e que acaba que algumas embarcações entrando não têm esse conhecimento dessa atividade, e acaba danificando não só a rede, mas também tendo uma colisão. Então, o pescador, ele cada vez mais vem atuando no recôncavo da Baía de Guanabara. E ele fica também dificultando, porque no fundo, o recôncavo da Baía de Guanabara é uma área de preservação ambiental. Então, tem esse conflito com os órgãos públicos. Então, o lixo, as embarcações, áreas privadas, né, áreas de conservação, acaba que dificulta o pescador se desenvolver. Então, o projeto, reduzindo um pouco desses impactos, acaba fortalecendo, né, esse ambiente, renovando algumas espécies, e o pescador conseguindo tirar seu sustento próximo à sua residência. Porque o pescador, indo buscar longe, ele acaba ficando... o pescador, ele acaba ficando individualista, egoísta, e não tem essa relação mais de troca de saberes, falar onde tem um pescado, que não tem porquê. Cada vez mais ele dificulta a atividade dele. Então, ele não tem essa relação de cooperação. Então, a gente vem buscando não somente atuar, né, para reduzir um pouco desse impacto, mas também buscar essa relação entre eles, que cada vez mais essa relação tem que ter uma harmonia. Então, nosso trabalho é sempre buscar essa relação e a troca de saber entre os pescadores. Então, aqui é um grupo que concluímos agora há um mês atrás, e essa região, como eu falei, é uma região que foi muito balneável, na década de 70, 80, com a construção da BR, acabou que... e a expansão, né, urbana, e o depósito de lixo, e os poluentes, né, o esgoto doméstico, né, natura, acabou degradando essa região. Então, os pescadores ali atuam nessa região, coletando e fazendo essa manutenção. E quem sabe aí, futuramente, possa ter um ambiente novamente conservado para que as novas gerações possam estar tendo esse proveito. Então, é isso. Que aula! Caramba! Confesso para você que eu fui anotando perguntas aqui, até que outras pessoas me passaram, mas você foi respondendo. Você foi que nem o rio, né, que escorre lá da montanha até o mar. Você foi devagarinho. Uma das perguntas que eu tinha reservado aqui era: caramba, começamos falando do mar e você só fala em rio. Mas tem uma lógica, né? Do rio até o mar. Então, a questão da destruição dos manguezais, né? Tão importante, repositório do mar, né? Das espécies e tal. Eu vivi muitos anos no Espírito Santo, e lá com os portos, com tudo que... A exploração do litoral de lá, os manguezais, muitos manguezais acabaram, foram destruídos. Então, o impacto que tem isso, né? Eu queria te fazer uma pergunta de curiosidade. Os pescadores, né, dessas colônias que você falou, eles pescam dentro da Bahia ou vão também ao alto mar pescar? Eles vão até vamos dizer, até o perímetro da Baía de Guanabara. Porque o perímetro da Baía de Guanabara, ela vai desde o Forte, né, Copacabana, até Itaipu, até Itacoatiara. Então, eles pescam nesse perímetro. Então, a gente fala que pós-barra é somente nessa região. A gente fala já da margem continental ainda, não alto mar. Uma outra coisa, a pesca realizada aí, ela tem uma norma de quantitativo, ela é excessiva? Como é que é? Tem algum controle para que, né? Porque tem que nascer mais peixe, crescer peixe. Eu não conheço nada disso, mas como é que isso acontece? Esse Existem alguns controle? projetos. Tem o projeto Robalos,
é um projeto que eles monitoram em robalos, então eles colocam como se fosse um GPS no robalo. Não é como se fosse um GPS, é como se fosse uma identificação. Que ali, caso o pescador pesque, eles pegam aquele robalo e ele paga um valor, e dali eles fazem esse monitoramento do robalo. Então, a FIPERJ, que é a instituição que atua na pesca e agricultura do estado do Rio de Janeiro, ele faz esse levantamento dos entrepostos pesqueiros. Então, ali ele faz todo o levantamento qualitativo das espécies, quantitativo e qualitativo. Então, ali ele tem uma pessoa que trabalha para a FIPERJ e pega todos esses dados, ficam ali coletando diariamente. Então, a gente fala que São Gonçalo, diariamente tem pescado. Pescador e pesca, você pode chegar lá e tem um leilão. E nesse leilão tem diversos atravessadores, que aí varia. Que varia por época, né? Por estação também. Aí tem estação que é uma época boa do camarão, tem época boa do peixe, tem outro tipo de peixe. Então, vai variar por época. Então, ali Onde que é é isso? interposto pesqueiro do Gradim. É uma comunidade pesqueira que ainda resiste, né, à especulação imobiliária, à expansão do setor naval, cada vez mais vem ocupando a região. E, e é uma luta que é há décadas. Após a construção da BR-101, ele vem sofrendo, né, essa pressão para manter. Então, a gente vem fortalecendo essas comunidades, mostrar tentar criar, né, essa relação de pertencimento com o local e com o ambiente, para que eles possam estar mantendo essa presença no território. Jean, maravilha, você está fazendo a gente pensar em tanta coisa. E eu estou com a paisagem atrás da Baía da Guanabara, aqui, né? Sim, estou vendo. É Eu linda. tirei lá no mar, lá na Praça Mauá, durante a Innovation Week. E aí, deixa eu te falar, as pessoas passam, principalmente quem é de fora do Rio de Janeiro, vem, olha o mar, tiram foto. Agora com essa mania de drone, né? Que é legal, a tecnologia é legal, a gente coloca o drone lá em cima, tira fotos maravilhosas e tal. Mas quando a gente vai na praia, na beira do mar, a gente começa a encontrar resíduos plásticos, um monte de coisa e tal. A pergunta que eu estou te fazendo vai ter esses dois contextos: o contexto da poluição, né? E ao olhar do turismo. Porque eu vejo, aliás, você que me inspirou essa pergunta, eu vejo que, da mesma forma que as famílias trabalham na pesca, trabalham na coleta do resíduo, vão para o mar coletar toneladas de resíduo, os 90 barcos que vocês têm aí. Por outro lado, também pode gerar um outro olhar na área de turismo e um turismo com o perfil de um turismo educativo, não é? Olhar a beleza da Baía da Guanabara, dos locais, mas também educar as pessoas, porque nós precisamos, eu digo que não tem mais tempo, não existe sustentabilidade, nós precisamos de recuperar o nosso planeta. O tempo passou. Então, você não vê oportunidade, você já tem alguma atividade lá nesse sentido, do turismo educativo também? Em Magé, já temos um trabalho bacana, que é o Nós da Guanabara, que é um projeto que tem uma ramificação, né, de algumas comunidades que trabalham com esse turismo de base comunitária. Então, eles fazem um trabalho bacana com turismo, e tem um roteiro que vai desde um parque natural, chamado Barão de Mauá, que foi um parque, uma região que eles recuperaram, que hoje acho que tem 12 mil hectares de manguezal preservado. É muito bacana, foi inaugurado acho que ano passado. E ali eles vão fazendo um roteiro em algumas comunidades quilombolas, em alguns pontos de pesca artesanal, principalmente no curral, que é uma atividade pesqueira que vem desde dos índios,
que acabou que o Caiçara desenvolveu, né, aperfeiçoou, e é um trabalho que cada vez mais cresce. A gente fala que o turismo hoje em dia, ele não quer somente ver paisagem naturais, quer também entender a cultura local. Então a gente fala da culinária, a gente fala do artesanato, a gente fala da atividade tradicionais do local e o local também conservado, porque a gente fala também que ele quer entender o porquê chegou naquele ponto, como foi o processo. Então, esse trabalho vem ser desenvolvido, é muito bacana, e a gente busca trazer para outras comunidades, como Itambi, que também está dentro de uma área de proteção ambiental, que está uma região muito conservada, que está sendo recuperada. Tem, desde a década de 80, ela vem sendo recuperada. E São Gonçalo tem muitos pontos turísticos. A gente fala da Ilha del Fuego, que foi uma ilha, a primeira ilha naturalista, né? Primeiro ponto de ponto naturalista, né? De nudismo. Dizem que veio até a Brigitte Bardot, que é uma atriz francesa, fez o nudismo nessa região. Tem a igreja Nossa Senhora da Luz, que fica na região de Itaoca, né, na Praia da Luz, que é uma igreja ainda da período colonial. E tem outros pontos que pode ser explorado, que também pode ter se trabalhar com a comunidade local. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa região que você está falando aí, tem alguma comunidade indígena? Não, 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 né? ainda não temos. Porque eu Temos imaginei que poderia histórias, ter. é, Agora, uma outra curiosidade também é o seguinte: você falou que esse projeto ele tem a base na Federação dos Pescadores, né? Aí a minha pergunta é a seguinte: sim. a Federação de Pescadores tem patrocínio, ela usa os próprios recursos ou ela tem patrocínio de empresas e outros órgãos do governo, sei lá? Nós tínhamos uma parceria com a FAPERJ, e era a FAPERJ, e o Pesagro. Mas hoje não temos mais essa parceria e é com recurso mesmo da própria federação. Porque ó, até né, empresários, empresas, representantes que estejam nos ouvindo aqui, olha quanta oportunidade, né, de escolher um projeto nesta área para atuação e recuperação da nossa Baía da Guanabara, que vai gerar recursos para todo mundo, para os hotéis, para o turismo, passeio, para tudo isso. Então, é muito importante para a comunidade, né? O turismo sustentável, isso é sensacional para a nossa cidade, para a nossa região. Então, olha, oportunidade aí de investimento bem legal, né? A gente vai deixar aí como é que fala, as reticências para que eles participem, não é verdade? É, e fala que é E isso, né? Que cada vez mais desenvolve, né? Esse trabalho e sustentabilidade. E é essencial para a manutenção de algumas culturas. A gente fala pesca artesanal hoje em dia, nacionalmente, vem perdendo muito por causa da especulação, por causa dos impactos desse resíduo, né? De toda a cadeia, que a gente tem que criar esse sentimento novamente. Só criando um sentimento de pertencimento do local, você vai buscar desenvolver esse laço afetivo com o ambiente. Então, hoje, cada vez mais, a gente vem perdendo essa sensibilidade com o natural. Então, a gente busca essa forma. Fizemos, ano passado, ano retrasado, fizemos 2 exposições em 2 shoppings, né, principais shoppings aqui da região metropolitana, uma em São Gonçalo e uma em Caxias, que buscou tentar sensibilizar e informar a população, né, que todo o lixo que nós produzimos, se descartamos de forma incorreta, acaba chegando nesses ambientes que a gente perde essa relação. Então, todo um plástico que você joga numa área urbana, ela vai cair numa uma rede de água pluvial.
e essa rede de água pluvial vai para algum curso hídrico. Desse curso hídrico, com certeza vai chegar na Baía de Guanabara, e isso cada vez impacta. Então, mostrar, né, que suas atitudes acabam influenciando nessa perda dessa biodiversidade. Pois é, isso é muito legal de saber que cada um de nós não pode adiar para amanhã ou depois de amanhã uma atitude, mudar a atitude pela sustentação do nosso planeta. Isso é uma coisa para agora. E é muito legal, viu, Jean, ver o trabalho que vocês estão fazendo. Eu não tive a oportunidade de ir lá visitar pessoalmente, mas farei assim que possível. Nós da Community, nós trabalhamos com projetos, por isso que eu estou falando, a gente intermediar a questão das empresas investirem nisso. Tantas empresas passam com navios ali, né? Tem petróleo por ali, não sei o que e tal. Está na hora da gente olhar de uma outra forma colaborativa com quem está cuidando da nossa natureza. Então, olha, Jean, muito obrigado, agradeço demais, foi sensacional. Eu acho que todo mundo vai gostar. A gente vai dar oportunidade, vai estar de várias perguntas vão acontecer, com certeza. Vou encaminhar para que você possa, para a gente pode ter um diálogo longo, né, sobre esse assunto é, da sustentabilidade. Então, eu te agradeço muito a presença nesse dia de hoje. E suas palavras finais. Prazer, é, um prazer imenso estar participando aí da Quinta Essencial. Eu falo que hoje a pesca artesanal, ela busca, né, resgatar essa cultura, né, temos que permanecer essa cultura da pesca artesanal. Então, nosso trabalho busca resgatar ainda essa essência, que cada vez mais vem se perdendo, né? E a dificuldade do pescador hoje em cada região, né? A gente fala que todo o litoral brasileiro vem dificultando esse desenvolvimento da pesca artesanal e a permanência dessa cultura. Então, o trabalho visa não somente retirar esse resíduo sólido, mas também resgatar essa cultura que cada vez mais vem se perdendo dentro da Baía de Guanabara. Então, os pescadores artesanais, ele tem essa força de permanecer e, quem sabe aí, futuramente, a gente possa estar complementando com mais pescadores atuando nesse trabalho aí de conservação e preservação desse ambiente cada vez mais rico que a gente está perdendo. Saiu agora uma publicação de diversas espécies, né, nativas do nosso país que vem entrando nesse período, nesse processo de extinção. E isso é lamentável, é muito lamentável, né, a gente ver essa perca, essa biodiversidade nacional. Então temos que buscar criar esse laço novamente de carinhoso com o ambiente. Então agradeço aí pela oportunidade e vamos comer mais peixe. Vamos comer mais peixe. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Um Siga lá abraço. nossa página social, Projeto Águas da Guanabara. Então, no Instagram, no Facebook, e lá estamos sempre postando nossas atividades diárias. Grande Maravilha. abraço. Vamos curtir sim. Vamos seguir.